Fala galera, tudo tranquilo, tudo beleza com vocês? Estou aqui para a nossa aulinha, né, de física. Hoje a gente vai ver um assunto importante, um assunto assim que geralmente no Enem não cai tanto, mas geralmente pode até cair, né? Como está no conteúdo, a gente vai ver aí, né, que é a parte de gravitação universal, certo? E outros vestibulares também caem muito, né? Em outros vestibulares, não especificando só o Enem, né? Então é importante a gente ver esse assunto aí. Então a gente vai ver a parte de gravitação universal, certo? E o que é gravitação universal? Gravitação universal é o estudo das forças, né? É o estudo das forças de atração, estudo das forças de atração entre massas. Essas forças são forças de campo gravitacional, né? E também a gente vai estudar o que? Os movimentos dos corpos submetidos a essas forças que causa esse movimento, né? Então, gravitação é isso, é o estudo das forças de atração entre massas, forças de campo gravitacional e dos movimentos, né, de corpos submetidos a essas forças, beleza? Então a gente vai estudar isso aí. No contexto histórico, não é? Antes de chegar nas leis de Kepler, que é muito importante, existiram dois modelos já estudados anteriormente. Era o modelo geocêntrico, certo? Através de Cláudio Ptolomeu, que ele analisava o seguinte, que a Terra era o centro do universo, olha aqui, a Terra era o centro do universo e a Lua, o Sol e os demais planetas se movimentavam de forma circular com relação a ela, certo? Então, esse foi o modelo geocêntrico. Passou muito tempo sem haver nenhuma indagação com relação a respeito dessa teoria. Já outro modelo utilizado na época, né, logo depois, foi através de Nicolau Copérnico, que foi o sistema, né, o modelo heliocêntrico, que é esse daqui, ó, que é esse daqui. Esse modelo, nesse caso, ele fazia o contrário, ele colocou o Sol como centro do universo, né? E os planetas se movimentavam ao redor dele de forma circular. Todos os dois eram de forma circular. Esse que se aproximou mais à nossa teoria atual que a gente utiliza, certo? Foi através dele que os estudos feitos por Kepler analisou que o Sol realmente era o centro do universo, mas que a forma que se movimentavam os planetas, que se movimentavam os planetas com relação a ele, era de forma errada. Era, na realidade, de forma elíptica, né? Em forma de uma elipse, a trajetória dos planetas que se movimentavam ao redor do Sol. Daí veio as leis de Kepler que a gente vai ver agora, certo? Que a gente vai analisar agora. A primeira lei de Kepler, ele fala justamente sobre essas elipses, ó, que é chamado de primeira lei, lei das órbitas. Os planetas descrevem, olha aqui, descrevem órbitas elípticas, certo? Em torno do Sol, em que um dos focos, né, é ocupado justamente no Sol. Então, nesse caso aqui, o Sol, aliás, o Sol está ocupando um desses focos, né? Olha aqui, ó, o Sol está aqui em um desses focos. Beleza? Tem dois pontos importantes de você analisar. Esse ponto aqui, quando está perto do Sol, o nome que se dá a ele é periélio. Periélio, certo? Próximo ao Sol. E esse outro ponto aqui, ó, que é um ponto importante também, é chamado de afélio. Afélio. Então, perto do Sol, ó, perto, periélio. Afastado do Sol, afélio. Já dá para deduzir aí, né? Pé de perto, periélio. Afastado, afé, afélio. Tranquilo? E esse planeta, como ele descreve uma trajetória elíptica, né? Nesse caso, de A para B, ele tem uma trajetória aqui, ó, ele tem um tipo de movimento que é importante a gente destacar, amiguinho.
nesse caso, de A para B, o movimento ele é acelerado. Movimento acelerado. De A para B. Agora, de B para C, esse movimento aqui, ó, ele é retardado. Retardado. O que é um movimento acelerado? O modo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. O que é um movimento retardado? O modo da velocidade diminui, né? Então, aqui de A para B está aumentando a velocidade. De B para A está diminuindo a velocidade. Tanto é que a gente tem nesses pontos aqui, o ponto B e o ponto A, velocidades máximas e velocidades mínimas. Então, nesse caso aqui, ó, no periélio, a velocidade é máxima. Ok? Já no afélio, a velocidade é mínima. Mínima. Ok? Então, é muito importante isso aqui. Periélio, a gente tem uma velocidade máxima. Afélio, a velocidade ela é mínima. Beleza? Então, aí está a primeira lei de Kepler para vocês. Tranquilo? Vamos para a segunda lei, né? A segunda lei de Kepler, que é chamada de lei das áreas, né? Então, o segmento imaginário que une o Sol ao planeta descreve áreas proporcionais aos tempos gastos em percorrê-las. Isso quer dizer o quê, amiguinho? Ele apenas está dizendo isso aqui, ó. Essa área 1 aqui, ó, ela é diretamente proporcional a esse intervalo de tempo que o planeta sai desta posição aqui, ó, e chega a essa posição aqui. Então, ela gasta um intervalo de tempo aí de delta T1, certo? Então, nesse caso aqui, a área A1 ela é diretamente proporcional ao intervalo de tempo delta T1. Ok? A mesma coisa acontece aqui, ó. A área A2, essa área varrida aqui, né, pelo planeta, quando ele sai dessa posição, nesse tempo aqui, quando chega nessa posição, gastando esse tempo aqui, ela tem esse intervalo de tempo delta T2. Então, nesse caso, essa área A2 também ela é proporcional ao intervalo de tempo delta T2. Isso aqui leva o nome de uma constante, e essa constante K, essa constante é chamada de velocidade areolar, ok? Velocidade areolar. Tranquilo? Beleza? Não vou entrar em detalhe nessa velocidade agora não. Então vamos lá. Uma coisa importante, se a área 1 for igual à área 2, teremos o quê? Teremos um intervalo de tempos iguais, né? Então, delta T1 vai ser igual a delta T2. Então, isso daqui também é importantíssimo, ok? Isso aqui, ó, ela é importantíssima para vocês. Beleza? Então, aí a segunda lei, lei das áreas. Tranquilo isso, né? Fácil demais. Então, se liga. A área, ela é diretamente proporcional a quem? Ao intervalo de tempo. Que área é essa? São áreas varridas pelo planeta, certo? Em um determinado intervalo de tempo.
Esse intervalo de tempo, ele vai gastar o quê? Uma área. Essa área é compreendida entre o Sol e essa trajetória aqui, ó, tá vendo? São linhas imaginárias, né? Mas que na realidade você tem uma área aqui varrida. A mesma coisa aqui. Beleza? Então tá aí a segunda lei, que é chamada de lei das áreas. A terceira lei, essa também eu acho importantíssima, né? Eu acho que é uma das mais importantes, que é a terceira lei de Kepler. Ele diz o seguinte: o quadrado dos períodos de revolução dos planetas, ou seja, tempo que o mesmo realiza uma volta em torno do Sol, são proporcionais aos cubos das suas distâncias médias do Sol. Quer dizer o quê? Quando um planeta saiu dessa posição, por exemplo, aqui, ó, fez essa volta completa, retornou à mesma posição e passou pelo Sol, ele completou um tempo que é chamado de período. Período é o tempo realizado durante uma volta completa, um ciclo, né? Então, nesse caso aí, amiguinho, a gente tem o seguinte, ó. Esse período, o quadrado, ele é diretamente proporcional ao cubo do raio médio. O cubo do raio médio, que é constante também, ó. Certo? Tranquilo? Essa constante não é igual àquela outra não, viu? Nesse caso aqui, ó, a gente tem essa expressão aí, certo? Essa relação. O quadrado do período, ele é diretamente proporcional ao cubo do raio médio. Que danado é cubo do raio médio? É justamente isso aqui, ó. O raio médio é a soma entre as distâncias mínima e máxima de mínimo, de máximo, dividido por 2, certo? Então, isso aqui é simplesmente o raio médio. Isso aqui não cai, veja, na realidade isso aqui pode até cair, mas as questões envolvendo, que envolve a terceira lei de Kepler, ele já coloca lá esse raio como R e essa trajetória aqui praticamente circular. Tranquilo? Então aí esse raio médio é a soma. Distância mínima é a distância do periélio ao Sol. E distância máxima é a distância do afélio ao Sol. Então quando você pega, soma essas duas distâncias e divide por 2, você tem um raio que é médio. Tranquilo? Beleza, então aí está a terceira lei de Kepler para vocês. Se liga. O quadrado do período ele é diretamente proporcional ao cubo do raio médio. Ele é constante aí, essa relação. Tranquilo? Vamos adiante. Vamos lá. Vamos ver agora uma coisa importantíssima, que é a lei da gravitação universal de Newton. Beleza? Então, a gente tem o seguinte. Imagine aí dois planetas, né, ou dois corpos, um de massa em mão e um de massa em mínimo, separados seus centros por uma distância d. Essa força, que é a força gravitacional, ela é calculada por essa expressão aqui, ó. F é dado por Gzão em mão em mínho dividido pela distância dos seus centros ao quadrado. Essa expressão, amiguinho, ela é importantíssima para vocês, certo? Onde esse Gzão é uma constante da gravitação universal. Esse G aqui, ó, G é uma constante da gravidade, da gravitação universal, né? E uma coisa importante, ela independe do meio, ela sempre vai ter o mesmo valor. Seja qual for o meio que ela esteja, mas o valor dela sempre vai ser isso aqui, ó. 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Beleza? Então isso aí é G. O Gzão, né? Então isso aqui, ó, a gente tem o seguinte, ó. Onde a gente tem o seguinte, amiguinho, ó.
F é a força gravitacional. Força gravitacional. Emão e eminho são as massas, né? Eu coloco emão porque é a massa do maior, né? E eminho é a massa do menor. Tranquilo? E D é a distância entre os seus centros, né? É a distância entre eles, né? A distância entre os seus centros. Distância. É a distância entre os centros. Observa aqui, ó. O centro de emão e o centro de eminho. A distância é D. Tranquilo? Então aí a gente tem a lei da gravitação universal. Importantíssimo isso aí, viu, amiguinho? Porque um monte de questões que caem desse assunto aí, dessa parte aí, certo? Através disso, a gente vai ver algumas aplicações aí importantes, né? Aplicações importantes dela aí. A primeira que a gente vai ver é a velocidade orbital de um satélite. Tranquilo? Vamos ver isso aí, ó. Eu coloquei aí o seguinte, ó, um planeta de massa em mão, um satélite, né, ao redor dele, se movimentando, né, numa velocidade de translação aí, v, certo? A massa dele é mzinho, o gzão é a constante da gravitação universal, e observa uma coisa importante aqui, ó. Vê que esta força aqui, ela tem uma coisa importante, ó. Ela está fazendo o papel de uma força importante. Que força é essa? A minha resultante centrípeta, não é? Então vamos ver isso aqui, ó. A força centrípeta, a componente da força centrípeta, ela vai ser igual à força gravitacional. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Como sempre, né, errando nessa mesa, é tão complicado às vezes escrever, amiguinho, mas é assim mesmo, ó. Força centrípeta, lembra da fórmula? Não acredito, lembra, que vocês estudaram isso, né? Mzinho, que é a massa do satélite, velocidade de translação ao quadrado, sobre quem? Sobre o raio. O raio ele está chamando aqui, ó, de Rzinho, aqui, ó, Rzinho, tá vendo? Rzinho. Força gravitacional, Gzão, cuidado que são um G, viu? Parece às vezes um 6, mas é um G. Gzão, o produto das massas, né, que é emão vezes emínio, ó, emão vezes emínio, dividido pela distância que separa os centros desses corpos, ó, do planeta M e do satélite Mzinho. Então, a distância entre eles é o próprio Rzinho, né? Então, ó, Rzinho, lembrando que é ao quadrado. E aí eu posso cortar algumas coisas aqui, né? Eu posso cortar, ó, esse M com esse Mzinho aqui, né? Eu posso cortar, ó, esse R com o R daqui. Aí vai ficar dessa forma aqui, ó, V ao quadrado, dividido por 1 dá V ao quadrado. E do outro lado ficou Gzão, emão, dividido pelo raio. Ok? Como a gente tem potenciação, passa para o outro lado raiz, né? Então vai ficar, ó, V, que é a velocidade, é igual a raiz quadrada de Gzão, emão, dividido pelo raio. Só isso, amiguinho. Só isso. Precisa fazer isso tudinho, professor? Não. Isso daqui, amiguinho, tu não vai esquecer, né? Não vai, não vai decorar, porque eu não gosto que os alunos decorem as coisas, sabe? Eu gosto que eles aprendam, né? Que eles aprendam, beleza? E como é que eu vou decorar? Como é que eu vou aprender sem decorar? Você vai assimilar. Quando você faz muitos exercícios, a fórmula vem naturalmente na sua mente, sem precisar querer decorar nada. Entenda a fórmula, né? Entenda a fórmula. Veja, a gente fez uma breve demonstração e observa que essa velocidade, amiguinho, essa velocidade aqui,
ela não depende da massa de quem? Da massa, ela não depende, ó, da massa do satélite. Percebeu que a massa desapareceu? Eu cortei aqui. Ela depende de quem? Da massa do planeta, certo? Só. E de quem? Da distância, né, que separa o planeta ao satélite. Nesse caso aí é o raio, né, o raio da trajetória. Essa velocidade, nesse caso aí, ó, essa velocidade é chamada de velocidade o quê? Orbital, né? Vou colocar aqui, ó, onde V é a velocidade orbital. Tranquilo? É a velocidade orbital. E aí a gente tem o seguinte, ó, a gente tem a demonstração da velocidade orbital, né, que é a raiz quadrada de gm sobre r. Beleza? Vamos adiantando aqui. Vamos adiantar, né? Eu tenho o seguinte, ó, aceleração da gravidade. Isso aí é importantíssimo. Isso aí cai também muito, viu? Eu coloquei aqui o seguinte, ó, um planeta de massa em mão, e sobre esse planeta, a uma altitude h, eu tenho um corpo de massa em mim, certo? A gente vai observar agora que a aceleração da gravidade, ela depende da altitude, né, que se encontra um corpo. Quanto mais alto estiver esse corpo, a uma altitude maior, menor é a sua aceleração gravitacional, certo? Beleza? Então vamos analisar isso aí, ó. Observa que eu tenho aqui, ó, uma força, que é a força gravitacional. Essa força gravitacional está fazendo um papel da força peso, né? Não é? E aí eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho a força peso sendo igual à minha força gravitacional. A força peso é dado por massa vezes a gravidade, aceleração da gravidade, né? E a força gravitacional é o Gzão em mão, em minho, dividido pela distância ao quadrado. Agora, presta muita atenção, que a distância é entre os seus centros. Então, ó, vou traçar aqui, só para você perceber que essa distância daqui para cá, ó, é o próprio raio, né? Essa distância aqui é o raio. Então, quem vai ser a minha distância entre esse centro aqui e o centro do planeta? Vai ser R mais H. Então, aqui vai ser, ó, R mais H elevado ao quadrado. Beleza? E aqui eu posso cortar isso aqui, ó. Esse M, esse Mzinho com esse Mzinho. E aí a gente vai ter o quê? A aceleração da gravidade, o Gzinho, é igual ao Gzão vezes M sobre R mais H elevado ao quadrado. Então, essa expressão, amiguinho, nos dá a aceleração da gravidade, certo? Em qualquer ponto do espaço, de uma altura h qualquer. Tranquilo? Agora, quando imagine esse corpo aqui, esse corpo, ele vem para essa posição aqui, ó. Ele vem para essa posição. Ou seja, ele está na superfície do planeta. Então, quando a gente está na superfície do planeta, vou colocar aqui, ó, na superfície do planeta, a gente tem o quê? O h igual a zero, né? Você não tem altura ali. Na superfície do planeta, teremos dois pontos. Veja, quando h é igual a zero, você pega essa expressão aqui, eu vou te mostrar para vocês. Você pega essa expressão aqui, o h é igual a zero, o h vai desaparecer, só vai ficar aqui embaixo quem? R ao quadrado.
Então, a aceleração da gravidade na superfície do planeta, a gente representa ele como G zero, certo? Os livros trazem mais ou menos assim, igual a Gzão em mão R, onde esse R é o R do planeta, o raio do planeta, aliás, R ao quadrado. Tranquilo? Então, na superfície do planeta, a gente calcula a aceleração da gravidade por essa expressão, né? E a aceleração da gravidade a uma altura qualquer, só é você usar o H. Quando está na superfície, só é você usar o R. Se liga com relação a isso aí, para não errar a questão. Beleza? Então tá aí a aceleração da gravidade. Vamos adiantando aqui, ó, tem uma parte de energia no campo gravitacional. A energia no campo gravitacional, a gente pode analisar ela como dois tipos de energia que a gente vai ter. Uma é a energia cinética, que ela como é que se diz? A gente já viu isso na parte de energia, né? Então, a energia é aquela mesma que a gente viu antes, né? Energia cinética é dado pela massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Por quê? Porque a energia cinética do planeta que está em movimento. Tranquilo? Ok? E aí a gente tem o seguinte, ó. Pode ser planeta, pode ser um satélite também, né, gente? Se tiver em movimento aí, tem energia cinética. O outro tipo de energia que a gente vai ver aí, que é energia potencial gravitacional, é dado por essa expressãozinha aqui, ó. Energia potencial, amiguinho, ó. Ela é negativo, certo? Menos Gzão, o produto das massas, emão vezes eminho, dividido por D. Tranquilo? Vou ajeitar esse G aqui, que saiu horrível esse G. Misericórdia. Vou ajeitar esse G aqui, ó. Esse Gzão aqui, ó. Ó, Gzão. Ah, não, saiu feio de novo, foi? É porque eu não sei desenhar esse G assim às vezes não. Então vamos lá, ó. G. Pronto, saiu melhor, né? Parece um 6, mas é G, certo? Então, esse G aí é aquela constante que a gente sabe. Por que é negativo? Porque nesse caso, o potencial no infinito ele é zero, certo? A energia potencial, no caso, zero. E aí o que é que acontece? Quanto mais distante for, a tendência ela é o quê? Ela diminuir. Então, por isso que a gente coloca o sinal negativo, que é com relação ao referencial do infinito. O infinito é zero, beleza? E aí a energia mecânica do planeta é a soma da energia cinética mais a gravitacional. Então, nesse caso aqui, ó, a energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. Beleza? E essa energia mecânica, amiguinho, ó, essa energia mecânica, ela é constante. Ou seja, a energia mecânica ela é conservativa. Tranquilo? Tranquilo isso? Então aqui, ó, é importante destacar isso aqui, ó, para vocês, ó. Beleza? Então, a energia mecânica ela é constante. Esse assunto aqui, essa parte aqui, né, de energia do campo gravitacional, ela não é muito cobrada em provas não, certo? Mas é importante você ver também, tranquilo? Então aí a gente tem essa daqui, a energia cinética, você sabe que é energia de movimento, né? Precisa da velocidade. E essa energia potencial gravitacional aqui é a gravitacional do sistema, né? Eu tenho que ter, além da massa do satélite ou do planeta que está em movimento, eu preciso também saber da massa do planeta aqui, né? Do Sol, nesse caso que está aqui.
beleza? Tranquilo, eu representei o Sol aqui, mas poderia ser outra coisa. Coloquei o Sol aqui porque a gente está naquele tipo de movimento, né, ao redor do Sol, né? Movimento que o universo rege, né, hoje em dia, né? O Sol faz parte do centro do universo e os planetas se movimentam ao seu redor, tranquilo? De forma elíptica, né? Nesse caso aqui eu coloquei de forma circular para facilitar o nosso entendimento. Então aí está, amiguinho. Essa parte aí é a parte de gravitação, né? Que a gente estudou tudo de gravitação, certo? E aí agora vamos fazer exercícios. Vamos fazer logo as 3 questões iniciais aí, que são questões teóricas, né? Vamos ver aí, ó, no próximo slide aí, ó, eu já tenho a primeira questãozinha aí, ó. Ele fala o seguinte, ó: na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu, aí tem uns anos, né, afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos de sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, aí tem a data, né, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo o qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo matemático alemão Johannes Kepler, tem aí o ano dele, né? Depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais planetas. A respeito dos estudos citados no texto, no amiguinho, no texto, cadê? No texto, beleza? É correto afirmar que, letra A, Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas. Foi não, né? Ele foi o pioneiro, mas cheio de erro, né? Então, letra A não é. Letra B, Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo, inspirando no contexto político do Rei do Sol. Fala do texto sobre isso? Não, né? C, Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Não tem nada a ver isso no texto, né? Letra D. Kepler estudou o planeta Marte, tem isso falando no texto, para atender às necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha. Também não. Letra E. Kepler apresentou uma teoria científica, beleza, falou no texto, que graças aos métodos métodos aplicados, pôde ser testado e generalizado. Isso, né? Ele fala aqui, né? Ó, ele fala justamente disso, né? Ó, quando ele fala em Marte na letra D, ó, ele não dá tanta ênfase com relação a isso aqui, ó, na letra que eu li aqui, ó, planeta Marte para atender as necessidades. Não, né? Então, na letra E, ó, e ele fala isso, ó, na letra E, em resultados generalizou-se para os demais planetas. Então, nesse caso, a alternativa correta aqui, ó, é a letra E, amiguinho. Beleza? Então, a primeira questão aí do Enem está resolvida para vocês. Vamos para a questão 2, né? Ó, a questão 2. Analise as proposições em relação às leis de Kepler sobre o movimento planetário. Item 1. A velocidade de um planeta é maior no periélio? A gente viu que sim, né? Ó, então, o item 1 já é verdadeiro. Ó. Item 2. Os planetas movem-se em órbitas circulares. Circulares, amiguinho? Não, né? Então, isso aqui é falso. 3. O período orbital de um planeta aumenta com o raio médio de sua órbita? Sim, veja só. Por quê? Porque nesse caso, a lei de Kepler, a terceira lei de Kepler, o período dele, o quadrado do período, ele é proporcional ao cubo do raio médio. Então, se
o raio aumenta, o que é que acontece com o período? O período também vai aumentar, né? Então, ó, o período orbital de um planeta aumenta com o raio médio de sua órbita. Então, verdadeiro. Então, o item 3 aqui, ele é verdadeiro, né, amiguinho? Ele é verdadeiro, ok? Item 4. Os planetas movem-se em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos, verdadeiro, né? Primeira lei de Kepler. Tá vendo como é importante você saber disso? E o item 5, a velocidade de um planeta é maior no afélio? Não, é maior no periélio, né? Então isso aqui é falso. Então, quais são 1, 3 e 4? Então vamos lá. A letra C fala isso, né? 1, 3 e 4. Então, alternativa correta, letra C. Tranquilo? Vamos para a questão de número 3. Questão 3, ó. A figura apresenta a trajetória elíptica de um planeta em movimento de translação ao redor do Sol e 4 pontos sobre essa trajetória. MP, periélio da órbita, N e A, afélio da órbita. O modo da velocidade escalar desse planeta, então vamos lá, letra A, sempre aumenta no trecho MPN, veja, a gente sabe que de A até P o movimento é o quê? Acelerado, né? Então isso aqui, ó, o movimento aqui, ó, ele é acelerado, ó. Quando ele tem esse percurso aqui, ó, planeta, ele vai de A até P. Então o movimento é acelerado. Quando ele vai de P até, eita danoso, de P até A, nesse caso aqui o movimento ele é o que? Retardado, né? Retardado. Beleza? Então veja, a letra A sempre aumenta do trecho MPN, MP aumenta, agora de P para N diminui, então não é a letra A. Letra B, diminui no trecho NAM, NAM. Ele diminui de N até A, mas aumenta de A até M. Então não é, né? Letra C. Tem o mesmo valor no ponto A e no ponto P. No ponto P é periélio, velocidade máxima. No ponto A, aqui é afélio, a velocidade é mínima. Então não é igual, né? Então letra C não é. Letra D. Está aumentando no ponto M, diminuindo no ponto N. Ó, realmente, ó. Em M, ele aumenta, quando ele está vindo aqui, ó, o planeta está vindo aqui, quando ele chega em M, ele está aumentando. Agora, quando ele chega em N, ele está diminuindo, né? Ele está diminuindo. Então, alternativa aqui, letra D. Letra E é mínimo no ponto P e máxima no ponto A. Ao contrário, né? É máxima em P e mínima em A. Então, alternativa aí, questão 13 é a letra D. Tranquilo? Então, vamos para a quarta questão aí, né? Até agora tudo tranquilo, tudo light. Veja que tem muitas questões teóricas que caem em prova, certo? Vamos resolver também algumas questões envolvendo cálculo, porque eu sei que vocês adoram cálculo, né? Então, vamos lá para a quarta questão agora. Vamos para a quarta questão.